Oi, meu nome é Letícia Conde. Eu gostaria de caminhar e conversar. Eu gostaria de passear por entre a poesia da fórmula. Quando nós falamos de fórmula, ela é o diminutivo de forma. Então, eu sempre comentei que a forma é a caridade. E a forma, ela deve ser revelada através da fórmula. A caridade deve ser revelada através daquilo que é menor do que ela, que é o seu diminutivo, sendo que é a maneira como iremos representá-la de forma palpável, se ligando, inclusive, à aparência. Nós devemos fugir de preconcepções do que seja uma fórmula certa. Ou, muitas vezes, nós temos essas preconcepções sem nem sabermos. Eu mesma, esses tempos, um senhor me parou na frente de casa enquanto eu gravava um livro. E aí me perguntou se eu tinha alguma coisa para dar. E imediatamente eu pensei em quê? Comida. E em seguida em dinheiro. E pensando em comida primeiro, eu não tinha nada de comida para ofertar, porque eu não tenho uma casa abastecida de comida. E o que eu tinha eram coisas que eu precisaria fazer, requeriria cozimento. E, portanto, eu falei para ele, olha, eu não, neste momento não me toca, não é da minha condição preparar um prato de comida agora para dar para o Senhor. E eu não tenho nada a oferecer de pronto. E dinheiro, eu também não ando com dinheiro. Então eu não tenho nada para dar para o Senhor. Aí eu até peguei o livro e falei, olha, eu não tenho prata e ouro, mas o que eu tenho eu te ofereço. Se o Senhor quiser, o Senhor se sente que eu estou gravando esse livro, né? Eu leio. E ele olhou para mim e falou, tem certeza? E teve mais algumas coisas. Perguntou meu nome, falou o nome dele. Ele inclusive se chamava Adão. Vejam só, né? E quando ele me perguntou se eu tinha certeza, é aquele momento em que você para e se pergunta se realmente, né? Porque é isso. Eu pensei nas fórmulas mais fáceis. E o que mais eu poderia ter para dar para ele, além da minha leitura de comida e de dinheiro? Porque eu fiquei pensando, eu estou sendo honesta. Se ele está inquirindo a minha pessoa por conta da minha honestidade, bobagem. Mas ele perguntou de uma forma tão veemente se eu tinha certeza, como se aquela coisa, né? A oportunidade de você ver que você está errada e que na verdade você não tem certeza. E aí finalmente me ocorreu. É claro que isso tudo é muito rápido, né? Foi questão de segundos. Mas aqui, delineando o processo, né? Me ocorreu que eu tinha algo a oferecer. Era um dia quente, de sol, um dia que com certeza ele que estava caminhando deveria ter muita sede. E não me ocorreu, em momento algum antes, oferecer aquilo que em seguida eu falei que eu tinha: água. Que eu tinha água para oferecer. Se ele gostaria de uma garrafa d'água. E aí ele disse que sim. E eu fui buscar a água, né? E lhe dei água. E ele foi embora, enfim, falou mais algumas coisas e se foi. Então, eu comento das preconcepções porque eu mesma me vejo nisso, né? De justamente alguém pedir algo e dificilmente eu penso que a pessoa precisa de algo para beber. É sempre comida e dinheiro, como se nós não sentíssemos também sede. E ninguém pede, né? Pelo menos a mim nunca me ocorreu, não que me lembre, de alguém pedir, me dê algo de beber. E mesmo assim é algo que nós podemos ofertar para o outro, né?
Então, nós devemos fugir de preconcepções formulares, né, formuladas já desde sempre, porque nem sempre as fórmulas que nós preconcebemos são aquelas que o outro precisa. Então, vejam, a caridade é o que dá forma às coisas, a verdadeira forma, porque a forma é a aparência. Mas, quando eu falo da forma ser a caridade, o que eu estou querendo dizer é que é a aparência de cima e não a de baixo. É a conformidade com as coisas altivas. Por isso que só através da caridade. Porque é a caridade que faz com que nós estejamos conformes e as coisas que fazemos estejam conforme as leis divinas. Então, dar um prato de comida é diferente de dar uma garrafa d'água, que é diferente ainda de dar dinheiro, uma nota de sei lá quantos reais. Todas essas coisas podem revelar a forma e ter a mesma forma, e devem, aliás, ter a mesma forma, que é o quê? A caridade. Toda vez que nós damos algo a alguém, deve ser através da mesma forma, estarem imbuídos, essas coisas estarem imbuídas da mesma forma, que é a caridade. E, portanto, é o mesmo princípio que as vai regir enquanto doação. Ainda que elas tenham princípios próprios, né? A comida tem um princípio próprio da comida, a bebida idem, o dinheiro idem. Não é sobre a particularidade que faz com que as coisas tenham a aparência. Aqui não se fala, né? Da particularidade que faz com que a comida seja comida e a bebida, arquetipicamente falando, né? Daquilo que se come e se bebe e se usa enquanto moeda de troca, enquanto capital. Porque aí vão justamente ter diferenças. Não dá para falar que bebida é comida. Tem uma diferença arquetípica do que é alimento e do que é bebida. E do que é capital. Mas em termos da aparência do alto e daquilo que dá conformidade à nossa ação e às coisas de baixo, é a caridade. Por isso que não adianta a riqueza e por isso que muito se pauta o tema de pobreza e riqueza na Bíblia, não por conta de uma leitura fundamentalista, como as pessoas gostam de fazer às vezes. Não é pura e simplesmente porque é proibido ter bens materiais. Não é isso. Eu já falei, né? Jesus Cristo ele andava com pobres e também andava com ricos. As mulheres que mantinham ele não eram pobres. Mateus, uma vez eu até fiquei, era André ou Mateus? É Mateus, né? Claro, André, irmão de Pedro, era pescador. Mateus era cobrador de impostos, era um publicano. Rico. E dizem que Nicodemos, o Cristo vai na casa de Zaqueu. Então, assim, quando nós fazemos uma leitura da Bíblia, nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes a comodidade como interpretamos as coisas revela mais sobre nós do que sobre a Bíblia de fato, né? É fácil nós falarmos para não fazermos uma leitura fundamentalista de cortar a mão fora para que o corpo inteiro não pereça, mas fala para as pessoas, então, essa não é uma leitura fundamentalista porque não é para você cortar a tua mão em aparência, não é para você arrancar a tua mão fora, mas não enxergar que também não se deve fazer uma leitura fundamentalista em relação à pobreza e riqueza, né? E aí é claro que tem todo um porquê que pode-se dizer que não é político, mas sim, é político. E aí entra um monte de humanidades no meio que detona uma possível leitura realmente das coisas. Mas, para além disso, nós vemos que o que se quer dizer com pobreza é ela só ganha um teor de fundamento, não fundamentalismo, fundamento e fundamentação, portanto, ela só é fundante, estruturante, quando de fato nós a escolhemos enquanto um voto.
enquanto uma opção de fato. É diferente. Essa pobreza que é vivida de maneira sincera e de maneira que realmente faz com que nós cheguemos à caridade. Porque senão a gente fica achando justamente, né, que bastou ser pobre que vai para o céu. E não é assim. Não é. E bastou ser rico para ir para o inferno. Agora, voltando à questão das coisas, por que vai se bater no não acumular as coisas? Não é preciso, porque isso Cristo fala de fato. Não é preciso se preocupar com o que se vai vestir, o que se vai comer. Não é preciso acumular coisas. Por quê? Porque se eu tenho abundância de coisas que não estão dentro da caridade, ou seja, elas não estão conforme a aparência do alto, as coisas do alto, as leis do alto, então elas estão em deformidade. Porque o que não é conforme é porque está desforme. Se não há caridade, eu posso ter uma única laranja e um único R$ 1 no bolso. Mas se eu não estou conforme às leis divinas, aquela minha pobreza, ela também é deformada. Ela é falsa. É só de aparência. E aparência por aparência, mundana, não é nada. O reino de Deus não é deste mundo de aparências de baixo. Então, por isso que nós devemos ter muito cuidado. Porque, de fato, as coisas, elas foram feitas para serem vividas em caridade. E quando nós acumulamos coisas, dificilmente o acúmulo das coisas vai fazendo com que seja difícil, cada vez mais, vivermos em caridade. E é por isso que é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas é claro, não é só pelo acúmulo de bens, porque é possível um rico ser caridoso. Mas para além de uma leitura fundamentalista, o que isso nos revela é que uma pessoa que é cheia de si e que vive para si não entra no reino dos céus. É isso que se quer dizer com riqueza. Então, quando eu acumulo as coisas, seja materiais, seja conhecimento intelectual, seja experiência, não importa qual tipo de acúmulo é. Quando é só para mim aquela vivência, mais eu vou me tornando rico no sentido de justamente não entrar no céu, porque eu estou pleno de coisas que são deformadas e vazio das coisas conformadas e, portanto, vazio de caridade, vazio de amor. Porque eu não vivo. Caridade requer a união de amor com doação. Caridade requer amor e requer doação. Então, quando eu vivo para mim, mesmo que eu seja uma pessoa que abandonou todos os bens materiais e saiu andando só com chinelo e para vagar pelo mundo afora, de maneira riponga, sei lá eu, sabe? Que tem desapego material, mas aí sai por aí para ter experiências, para viver coisas, acumular coisas, diversões pelo mundo, etc. E não compartilha isso com ninguém, não é capaz de criar laços, não é capaz de fato ajudar o próximo, não é capaz de aprofundar nada verdadeiramente, não é capaz de criar raízes. Então é oco, é seco, é falso. É um viver de aparências para si mesmo.
em que não há uma doação, é uma troca rasa, porque é o que eu preciso, é o que eu quero, é o que eu escolhi, é o que eu gosto. E aí parece alguém super pra frentex, alguém super iluminado, alguém super, né, espiritualizado. E é falso, porque só a caridade é que revela as coisas que estão conformadas e, portanto, que tem forma, de fato. E é por isso que nós não devemos, ou melhor, é por isso que nós justamente devemos não preconceber, evitar preconceber fórmulas do que é a vivência das coisas. Porque a verdadeira vivência das coisas só o Espírito Santo é que nos mostra. E é só na situação presente que aquilo se revela. Não adianta ficar maquinando como eu vou ser caridoso amanhã. Porque o amanhã a Deus pertence. Eu preciso me preocupar com o agora, em como estar junto do Espírito Santo agora, de tal forma que eu consiga ser caridoso agora, nas coisas que me são dadas a viver agora. Então, não tem fórmula de bolo. Como eu sempre falo, não tem fórmula de bolo. E a ideia, aqui eu trago essa poesia da forma, inclusive, porque penso que seja importante compreendermos e pautar isso em termos de que, neste canal, não se vai encontrar fórmula de bolo. Pelo menos, não para coisas pessoais. A gente pode até, em relação uns aos outros, aconselhar, né? Dizer fórmulas que nos pareçam saudáveis de serem praticadas, mas só Deus verdadeiramente pode revelar se deve praticar aquilo ou não. É como diz Thomas Merton, né? Viver as coisas divinas, e aqui eu vou parafrasear, não vou citar exatamente, mas viver as coisas verdadeiramente divinas não é fazer algo que está fora do ao nosso alcance, mas é inclusive fazer aquilo que muitas vezes é abaixo do que nós conhecemos como as coisas altamente espirituais, mas ainda que estando abaixo, é aquilo que Deus nos pede. Ou seja, é fazer a vontade de Deus todo o tempo e todo momento. E é termos humildade de compreender que Deus não pede as coisas exaltadas, máximas, a todos. Até porque os próprios dons divinos que nos são dados são diferentes para cada um. Para uns, a fórmula realmente vai ser de um bolo. Para outros, a fórmula vai ser de pão. Para outros, vai ser de ainda alguma outra coisa, vai ser de salada. Para outros, vai ser de salada de frutas e assim por diante. E nós podemos falar de fórmulas que são justamente mais saudáveis e exaltadas, mais santas, sim, e devemos. E aí nós chegamos na diferença, inclusive, entre a Rosa Cruz e a Santa Igreja, a Santa Ordem e a Santa Igreja. Por quê? A Santa Ordem ela vai prezar pelas fórmulas pessoais. E as fórmulas pessoais são pessoais e intransferíveis. Agora, a Santa Igreja ela vai prezar pelas fórmulas transpessoais. E as fórmulas transpessoais é quando nós já temos capacidade de viver fórmulas pessoais que realmente são altivas, são lapidadas num grau verdadeiramente alto. Quando nós já ultrapassamos o baixo espectro da vivência das fórmulas pessoais. Então é por isso que a Rosa Cruz leva ao catolicismo. Tem que, senão não é
Rosa Cruz. Sinto muito. Sendo que as fórmulas pessoais, antes de conseguirmos chegar na retificação delas, realmente de maneira santa, é preciso que vivamos o baixo espectro. E isso muitas vezes as pessoas da igreja de pedra, não a Santa Igreja, mas a de pedra, não compreendem. E sobre isso falamos na poesia da diferença da Rosa Cruz e do catolicismo, né? Como a Rosa Cruz preza por aqueles que andam por caminhos tortos. Toma conta dessas pessoas, em muitas instâncias. E as prepara para a vivência cada vez mais santa. E para uma vivência, é uma preparação o tempo todo para realmente um encontro com Cristo. É como nós dizermos assim, Jesus, né, ele recebe Cristo, ele recebe a unção nos seus 30 anos de idade, né? Ele recebe o batismo e essa unção de autorização para sair pregando, o seu lado transpessoal, que é o lado crístico, é recebido aos 30 anos. E é por isso que antes a gente não conhece a vida dele anterior, né? E aí se fala, porque ele viveu com os essênios, etc., né? Há toda uma historieta de que ele viveu entre pessoas justamente de ocultismo e esoterismo, aprendendo sobre essas coisas todas. Vejam, ele conviveu com José, ele aprendeu a carpintaria com José. Mas eu já falei aqui, José tem ligação com as coisas da Rosa Cruz, sempre falei isso. José tem ligação com a Rosa Cruz. E se nós realmente vemos que Jesus é o lado pessoal, é o lado jupiteriano, inclusive astrologicamente falando, e Cristo é o lado netuniano, é o lado transpessoal, que é alcançado nos 30 anos dele, e claro, gente, saibamos, aqui é feita uma divisão para nós estudarmos, né? Essas coisas são dadas, a própria vida de Deus nos é dada de maneira humana, para que possamos justamente nos tornar deuses, mas, né, voltarmos a ser semelhança de Deus. Mas é claro que em nenhum momento é como se não fosse Deus ali, né? Não são dois e não são duas vivências separadas. É um só. E Cristo Jesus é um único. Só que eu estou falando de processos diferentes, né? Que são representados, um por Jesus e outro por Cristo. Creio que quem já está até aqui nessa caminhada compreenda, né? Isso já foi também exaustivamente falado. Então, portanto, as fórmulas pessoais são concernentes ao lado da vida de Jesus desses 30 anos anteriores. Sendo que, ao se chegar aos 30, é quando se tem a maestria, né? Ele é revelado mestre, sempre foi, mas ele é revelado mestre para todos, que é a significação do 30, né? Desse 0 a mais junto do 3. A maestria. E aí, a vivência dos mais 3 anos, né? De pregação pública, em que é instaurada a religião do Pai, que é o catolicismo, porque Cristo é aquele que faz a passagem das coisas que eram grupais, né, de tribo, que era o judaísmo e o paganismo em geral, para, passando por ele, se chegar ao Pai. E a vivência da religião do Pai, sendo que a religião do Pai
é a própria vivência do Cristo, né? A religião do Pai é vivermos para seu Filho, como seu Filho, junto a seu Filho, fazendo o que seu Filho fez, que é fazer a vontade de Deus Pai, cumprir o plano de Deus Pai, porque é isso que Cristo faz o tempo todo. Ele cumpre a vontade do Pai. Ele faz com que o plano do Pai se concretize entre os homens. Então, isso é que é a vivência daquilo que é universal. Sendo que, para passar, né, por esse transpessoal, é claro que aí os 30 anos, inclusive, né, uma marca até, se a gente fala astrologicamente, do retorno de Saturno. Então há que se vencer. Não é que Saturno seja mestre, Saturno não é mestre, mestre é Cristo. E o mestre vence Satanás, Lúcifer, vence as coisas pessoais de tentação, que é Marte, representado por Marte e Lúcifer. Lembremos, Marte é um deus, Saturno é um titã. Os titãs são referentes às hierarquias e às coisas transsaturninas, sendo que Saturno é aquele que está na porta. Ele é o que faz a ponte, né, entre as coisas pessoais e transsaturninas. E os deuses representam a pessoalidade das coisas. Então, o que acontece é, Cristo Jesus, ele vence a tentação da pessoalidade das coisas, vence Saturno, toma-lhe a foice, porque lembremos, a foice de Saturno foi dada a ele por sua mãe, para a castração do pai. Pai é Urano, pai de Saturno é Urano. Urano, junto da Terra, Urano é o céu, que para os antigos queria dizer o universo, porque para os antigos a Terra era o centro do universo. E Urano e Terra são casados. O centro do homem é a mulher, né? E o centro do universo, o centro do céu observável é a Terra, assim como a Terra também é o centro do sistema solar de Urano. A Terra, efetivamente, em todos os aspectos, classicamente falando, tradicionalmente falando, ela é o centro do universo. Isso não quer dizer que ela, né, que o universo, o Big Bang partiu daqui e a Terra que deu o Big Bang. Não é isso. Gente, tenhamos, né, noção de que não é história material que nos revela as coisas do alto, mas as coisas do alto nos revelam por que as coisas materiais, como a cultura e mitologias, etc., nos foram dadas de uma determinada maneira. Então, voltando, só passando e vencendo Saturno, é que se passa aos transsaturninos. Sendo que Saturno, né, Urano com a Gaia, com a Terra, parem, reza a lenda, 12 titãs. É referente às 12 hierarquias. O fato de Lúcifer ser a negação de Deus é porque se há autorização, se tem a liberdade de hierarquicamente se negar Deus e pessoalmente se negar Deus. Toda vez que algo é estruturado e posto em ação, há a possibilidade de negação. É isso que Lúcifer representa. E houve a negação de Deus, hierarquicamente falando e pessoalmente falando, particularmente falando. Isso ocorreu. Isso é a queda. Não só do homem, mas referente, né, à rebelião dos anjos. Por que São Paulo vai falar de lutar contra dominações, potestades, principados? Sabemos, isso são hierarquias angélicas. Por que ele coloca aqui, nós temos que lutar contra, como se fossem coisas, são forças titânicas? Porque, de fato, são forças titânicas. E nós temos que lutar contra os titãs. Isso é a taurimaquia. É o princípio da taurimaquia. É taurimaquia? Acho que é. Que é uma luta entre deuses e titãs, que os deuses, por fim, vencem. Nós temos que lutar contra as hierarquias. O que Cristo Jesus fez? O que Jesus fez? Venceu Satã.
Ele vence as hierarquias. Ele vence a tentação pessoal, representada em Marte, de agir por si mesmo, em nome próprio. E vence Satã. Vence a rebelião das hierarquias. Vence a capacidade titânica das hierarquias de engolir Netuno e Plutão. Netuno é o Cristo, Plutão a ressurreição. As hierarquias engolem a possibilidade do surgimento do Cristo e da ressurreição. E aí, num outro momento, eu vou falar ainda aprofundadamente sobre toda essa leitura. Eu vou fazer uma leitura de todo o mapa astrológico de novo. Isso já está feito. E aí eu publicarei. De novo não, né? Eu vou fazer toda uma leitura apropriada e aprofundada, intensificada, de tudo isso que eu estou falando aqui e ainda mais, passando por cada planeta e falando junto da mitologia, né? Fazendo toda a leitura da mitologia para aquilo que é cristão e mostrando como que, né, como que isso está dado. Então Cristo Jesus vence Satã. Satã não é mestre. Ele é vencido. Ele tem que ser vencido. Tá? E a partir da hora que ele é vencido, que nós vencemos o princípio titânico das hierarquias, é aí que se ganha a possibilidade de trabalho realmente crístico. Porque daí se liberta Netuno e Plutão, que é Cristo em ressurreição. E por isso o Gólgota, que é algo saturnino. Então vejam, esse é um trabalho que depende da união de Aquário e Capricórnio. Por isso que eu falo, não se entende Aquário sem Capricórnio e não se entende Capricórnio sem Aquário. Os dois são basicamente uma só coisa, praticamente, no sentido de que é como pai e filho, né? Quem vê o filho vê o pai e quem vê o pai vê o filho. E o trabalho que é feito aquarianamente falando serve para Capricórnio, é base para Capricórnio, e trabalho que é feito em Capricórnio é base para trabalho aquariano. E só se chega ao pai passando por essa luta com Satã, com as hierarquias, e vencendo. E, portanto, se ganha a foice, porque eu passei a falar disso por conta da foice, inclusive, se ganha autoridade sobre a foice que Saturno recebe de sua mãe, da Terra, de Gaia, para que castrasse Urano, né? Sendo que, quando ele castrou Urano, nasceu Vênus nas águas netunianas. Vênus é a única coisa que nasce sem ser da Terra. O que demonstra que, quando o amor ao próximo, porque eu sempre falei, Vênus é o amor ao próximo, não é algo que nasce através de uma materialidade, não é algo que nasce através de uma palpabilidade, não é algo que nasce, enfim, através de um movimento de parto, como todas as coisas. É verdadeiramente um movimento junto do Pai. E nessas águas, né? É uma semente que realmente tem que vir do Pai e cair na água apropriada para isso. Então tudo isso é muito belo, porque nos mostra que não importa justamente o quanto eu faça algo por pura aparência. Só é amor ao próximo quando eu ultrapasso o campo da aparência.
Quando eu ultrapasso, inclusive, o campo hierárquico, justamente. Por quê? Vênus é um planeta pessoal e a minha capacidade pessoal de amar e de amar a pessoalidade do outro, mas é independentemente de hierarquia. É independente da matéria que o outro, pela qual o outro se manifesta. Não importa se é humano, se é anjo, arcanjo, serafim, querubim. Não importa. Não importa de qual matéria seja, química densa, éter, de desejos, de pensamento, não importa. É a minha capacidade de verdadeiramente amar o próximo. Ponto. Qualquer próximo. Seja ele composto de qualquer matéria, em qualquer hierarquia. E isso engloba os inimigos também. Porque o próximo não é só o meu amiguinho, mas sobretudo os inimigos. Então as fórmulas, elas são muito delicadas de serem lidadas, porque o que a igreja precisa prezar, a Santa Igreja precisa prezar, é pelas fórmulas transpessoais, que se transformam em fórmulas pessoais. Por quê? Porque os santos são pessoas que caminharam da primeira para a 12ª casa e estão voltando da 12ª para a primeira. Então o movimento deles é no sentido horário. E é um movimento que acompanha o movimento hierárquico, porque os signos são referentes às hierarquias. Tá? Então, são pessoas que ganham autoridade quando nós fazemos o movimento. No sentido anti-horário, nós estamos trabalhando o que é pessoal. Principalmente a parte de baixo do mapa. Da primeira à 6ª casa, nós trabalhamos muito o lado pessoal. Nós temos que ganhar maestria nisso. Maestria. Para daí podermos subir e passarmos da 7ª para a 12ª, ganharmos maestria nisso, sendo que da primeira à 6ª vai ser referente à vivência dos planetas pessoais. E aí, depois que eu ganho maestria nos planetas pessoais, eu passo para os planetas transpessoais, que é referente à parte de cima do mapa. E aí, quando eu ganho maestria nos planetas transpessoais, eu faço o retorno. O retorno de descida. E essa descida da 12ª casa para a primeira casa faz com que eu primeiro converse com os transpessoais e a minha conversa com os transpessoais modula os pessoais. Entendem? Então, quando eu estou indo no sentido anti-horário, mesmo que eu converse com os planetas transpessoais, eu ainda não sou capaz. Eu estou em luta com eles. Eu não sou capaz de dar alguma ordem para eles ou de trabalhar junto deles, etc. E é por isso que é o caminho do Gólgota. Só que quando se retorna, já é após o Gólgota. E é claro que é após o Gólgota, né? Com muitas vírgulas, no sentido de que um santo ele é martirizado, né? Muitas vezes a vida inteira se passa por dores e é um carregar a cruz e estar no Gólgota o tempo todo. Mas não é sobre não sentir mais dores, não é sobre não carregar a cruz, não é sobre não estar pregado, mas é sobre ter uma maestria nisso tudo de tal forma que se vive a pessoalidade em função disso. Então eu tenho uma conversa com a minha relação de transpessoalidade das coisas que justamente vão me afetar enquanto Gólgota
enquanto pregação de crucifixão, né? Pregação, eu digo pregar na cruz, e crucifixão, e de dores, etc. Eu tenho uma conversa com tudo isso que modula o meu lado pessoal. O meu lado pessoal inteiro vive para isso. Então, o caminho de volta da 12ª para a primeira casa é quando se diz que a pessoa se torna capaz de modular as suas estrelas, né? De dar ordem às suas estrelas, conversar com as suas estrelas, etc. Porque, na verdade, ela conversa com as hierarquias, né? Ela já venceu as hierarquias. Então, ela ganha a autoridade de realmente trabalhar junto. Isso tudo não é fácil, nem um pouco. E aí, fórmulas transpessoais, que é onde estávamos falando da igreja, e por isso eu citei os santos. As fórmulas transpessoais são para pessoas que, então, buscam a santidade. Todos nós deveríamos buscar a santidade? Sim, é para isso que todos nós estamos aqui. Todos nós, no fundo, almejamos ser santos, quer lembremos disso ou não, porque é a única coisa que dá sentido à vida, que é a saúde e ser sano, ser são. Nada mais importa nem interessa, né? Pregar o evangelho, curar os enfermos, tudo isso é saúde, é sanidade, é santidade. Amar o próximo e amar a Deus sobre todas as coisas é a maior lucidez, maior santidade que há. E os grandes doutores da igreja vão falar, né? O que é a maior e melhor coisa que há? É a razão, com R maiúsculo. E é por isso que os doutores da igreja eles têm uma retórica que é perfeita, é incontestável. Nós podemos não concordar com alguma coisa, etc. Mas assim, são as pessoas de fato mais evoluídas que há. E o que elas escrevem está acima de toda e qualquer filosofia que exista. Eles estão para além dos filósofos, né? A gente os chama de filósofos, como Santo Agostinho é dito filósofo, mas é muito além, porque realmente ser santo é estar além de ser filósofo, muito além. Ser filósofo é consequência de ser santo. É meio que isso. Todos os grandes santos vão ser filósofos, mesmo que não nos pareça, mas é amor, é puro amor à sabedoria. É puro amor à sabedoria o que há, né? Porque é degustar do fruto da árvore da vida o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, é absurdo o nível. Ainda que muitos não saibam ver isso, né? Infelizmente. Mas, então, o fato de nem todos sabermos ver isso mostra que cada um tem um tempo. Porque o Pai também estipulou isso, né? Senão Cristo vinha, estralava o dedo e estava feito. Todo mundo acordava e falava, é Deus, acabou. Pronto. Fim, né? Fim. E viveram felizes para sempre. Fim. E não é assim, porque o próprio Pai não quis que fosse assim. E não fomos feitos iguais uns aos outros. Existem graus de exaltação e existe tempo diferente a cada um. E não faz mal que uns sejam águia e voem quilômetros em um único dia e outros sejam tartaruga. Não faz mal ser tartaruga. A única coisa que não pode é parar. Não importa quão se ande devagar. Só que qual é o problema, então? Qual é o problema das fórmulas? É que nós ainda não sabemos diferenciar, temos dificuldade em diferenciar fórmulas transpessoais de fórmulas pessoais. O que muitas vezes a igreja e as pessoas de igreja fazem? Ficam querendo entuchar a fórmula transpessoal na pessoalidade alheia. E nem todos estão preparados para isso. Nem o pessoal de igreja. E é por isso que a gente olha povo de igreja e fala hipócrita. Né? Povo hipócrita, porque fala uma coisa e faz outra. Não tem a menor capacidade de viver aquilo que prega, de fato, etc.
Porque, de fato, as fórmulas, viver realmente as fórmulas da igreja é dificílimo, porque a Santa Igreja e em reflexo, né, em eco, a Igreja de Pedra deve resguardar pelas fórmulas transpessoais. E por isso que a religião do Pai, porque depois de Saturno vem Urano, e a partir de Urano são as coisas verdadeiramente transpessoais, que é a vivência de Cristo, que é Netuno, através da ressurreição, que é Plutão. Então, quer dizer, e isso envolve também Quíron, que eu várias vezes falo, Quíron é uma segunda regência, ele é transpessoal, ele está entre Saturno e Urano. E é por isso que ele é importantíssimo de ser estudado e compreendido para quem quer buscar a santidade de verdade. Quem está a fim de levar a sério a astrologia, a vida, catolicismo, Rosa Cruz, tem que estudar Quíron. Ponto. Tem que. Não dá para achar que é uma pedrinha qualquer, um asteroidezinho rodopiando por aí, né? Então, e é por isso que, inclusive, né, então, arrependimento e retrospecção é dada para Rosa Cruz, né? É dada para Rosa Cruz, para o Max Heindel, né? E para aqueles que querem ser Rosa Cruz. Lembrando sempre que Rosa Cruz aqui eu falo com base na Fraternidade Rosa Cruz de Max Heindel. Eu não falo em nome da fraternidade, eu nada tenho a ver com a fraternidade mais, já fui estudante da fraternidade, não tenho ligação nenhuma mais com a fraternidade, para ninguém que é católico poder dizer que eu faço parte de alguma coisa de seita, não é seita, mas eu sei que eu tenho um dever muito maior de prezar por isso junto da igreja do que da fraternidade. E não falo em nome da fraternidade, portanto, mas falo sim da Rosa Cruz. A Rosa Cruz, a Santa Ordem, se diferencia da fraternidade, assim como a Santa Igreja se diferencia da Igreja de Pedra que tem por aí, que está cheia de deformidade, aliás. Meu pai. E falo da Santa Ordem, da Santa Igreja. E, portanto, muita coisa que eu digo vai diferenciar da fraternidade e da Igreja de Pedra, né? E é por isso que vai ter gente de Rosa Cruz que vai falar isso não tem nada a ver com a Rosa Cruz, e vai ter católico que vai olhar e vai falar isso não tem nada a ver com o catolicismo. Não conseguem ver sentido na união das duas coisas, né? Paciência, paciência. Cada coisa a seu tempo. Sei, tenho certeza que não ofendo os verdadeiramente católicos, assim como não ofendo os Rosa Cruzes. Pelo contrário, estamos todos trabalhando juntos. Graças a Deus. Porque a Rosa Cruz, então, vai prezar por cuidar da fórmula pessoal e ensinar os outros a viverem a fórmula pessoal em suas vidas. Porque a Santa Igreja, em reflexo à Igreja de Pedra, vai prezar pelas fórmulas transpessoais. E isso não é possível de ser exigido de qualquer um. Até porque, mesmo que se exija, é só depois de viver as fórmulas pessoais que a pessoa vai conseguir viver fórmulas transpessoais, né? A não ser que por um milagre Deus realize essa dádiva na vida da pessoa, sei lá eu. Mas, a rigor, a pessoa precisa viver a pessoalidade. Cristo Jesus viveu, que dirá nós? Não fugimos à regra, tá? É uma questão arquetípica, está dado arquetipicamente. Não se vai do 0 aos 30 anos num passe de mágica. Agora, viver as questões e as fórmulas pessoais é algo muito delicado, porque justamente, né? Somos filhos rebeldes, pródigos, passivos, e
E isso cria uma problemática que não é nem um pouco agradável, porque muitas vezes é você deixar a pessoa viver a sua prodigalidade e inclusive falar: viva a sua prodigalidade. É isso que você realmente precisa viver? E é muito difícil ter discernimento do que realmente é preciso viver. Porque tem pessoas que verdadeiramente precisam viver, sei lá, né? Como eu citei na poesia da diferença entre Rosa Cruz e catolicismo, pessoas que de fato nascem homossexuais e precisam viver a sua sexualidade dessa maneira. Precisam. Não adianta querer ficar buscando cura gay, blá blá blá, falando vai pro inferno, isso e aquilo. Não adianta nada. A pessoa precisa viver a sua fórmula pessoal. Agora, isso também não quer dizer que não devamos avisar que e tomarmos ciência de que é errar o alvo. É pecar, portanto. Pecar significa errar o alvo. E temos que ter consciência de que é errar o alvo, porque é estar afastado de uma possibilidade arquetípica. Mas Deus escreve certo em linhas tortas. Então, devemos viver aquilo para o qual, né, para as fórmulas que nos foram dadas. Tem pessoas que, assim como tem heterossexuais que nascem e vão para um celibato ou não se casam, enfim, não vivem a sua heterossexualidade, tem também homossexuais que não têm que necessariamente também viver a sua homossexualidade. No sentido de que não é que o heterossexual vai sair beijando alguém do mesmo sexo e nem que o homossexual vai sair beijando alguém do outro sexo. Simplesmente são pessoas que muitas vezes não vão viver a sua sexualidade, acabou. Elas podem ter uma preferência, né, não é nem preferência, né? Preferência é maneira de dizer. Digo, elas podem sentir atração sexual por alguém, mas não necessariamente manifestar aquilo em ação, né? Não colocar em prática necessariamente, e tudo bem. E aí, essa é a delicadeza. A delicadeza é que a fórmula para cada um é realmente particular e realmente depende do Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo não nos manda de fazer algo que não seja desagradável ou que seja prejuízo para o outro e para nós. Mas tem coisas que podem parecer prejuízo, por exemplo, inclusive aos olhos da própria igreja e aos olhos de qualquer um, e a gente não explica. Eu vou dar um exemplo da minha vida. Eu perdi a virgindade com 14 anos, com um rapaz que até hoje é meu amigo, é uma pessoa que eu tenho um profundo amor, um profundo respeito mesmo. É uma pessoa ímpar. Ele também perdeu a virgindade dele comigo e eu tinha 14 anos. Hoje eu olho uma menina de 14 anos, para mim é uma loucura uma pessoa perder a virgindade com 14 anos. Mas eu sabia que tinha que ser com ele. Eu não sei explicar. Eu só sabia. Eu tinha certeza. Eu tinha certeza. E era uma certeza tão grande que era a ponto assim de a gente teve o nosso namoro, etc. E não estávamos juntos. Nós não estávamos juntos. Mas eu cheguei a ligar para ele e falar, olha, você já perdeu sua virgindade? Você já teve sua relação? Porque se você não teve, me espera. Me espera. Ele estava até num relacionamento, se eu não me equivoco, na época, ou tentando um relacionamento com uma moça. E eu falei, eu precisa ser com você. Eu não sei porquê, não sei explicar, mas eu sei que precisa ser com você. E de fato, nós perdemos a virgindade juntos e foi super bacana, foi muito engraçado, enfim. É uma excelente lembrança, sou muito grata. Muito, porque foi realmente algo muito infantil, foi numa grande amorosidade um com o outro, nós tínhamos realmente um carinho muito grande um com o outro, um respeito muito grande e muito leve, tudo muito tranquilo. Na ponto da gente mesmo se olhar e falar, isso que é sexo, né? Todo mundo acha
Algo tão grandioso. Putz, é só isso? A gente ria, é só isso? E, e em seguida, gente, aos meus 15 anos eu fui estuprada. Então, se eu não tivesse perdido a virgindade com ele, provavelmente eu teria perdido a minha virgindade em um estupro. Tá? Então a gente pode dizer que alguma carola de igreja pode me dizer: não, imagina, jamais o Espírito Santo vai mandar uma menina de 14 anos perder a virgindade. Tá, talvez não fosse o Espírito Santo, mas alguma coisa muito pura em mim me disse que sim. Me apontava para que sim. E é algo que eu carrego com muito carinho. E uma coisa que eu posso dizer com certeza é que não foi perder a virgindade com 14 anos que me deformou em nenhuma maneira. Mas passar por situações de violência sexual, sim. Me causou muito problema. Muito mesmo. Então, as fórmulas pessoais são verdadeiramente pessoais e intransferíveis. Mas não são achismos. Não são vaidades. São uma verdadeira necessidade como fome, sabe? É algo que você não explica, mas você só sente dentro. E que você deve lutar contra no começo. Lutar contra, porque o mal nos engana também, nos induz a fazer coisas achando que é o meu coração, né? Porque eu sinto, e não sente nada, é só psiquismo, é loucura. É a carência, é uma vontade pessoal, etc. Então é difícil ter discernimento, mas é ter coragem de provar do fruto. E se eu não conheço o bem e o mal, então só tropeçando e caindo que eu vou aprender também, né? Tem essa. E Deus tem toda a paciência do mundo, gente. O nosso Deus é verdadeiramente misericordioso, paciente, amoroso, é inacreditável quase. O quanto o nosso Deus é verdadeiramente maravilhoso, é estupendo. A mansidão do nosso Deus é indizível, de tão grande. E nós devemos amar uns aos outros como Deus nos ama. O próprio Cristo teve toda a mansidão do Pai o tempo inteiro, toda a paciência do Pai o tempo todo, toda a compaixão e amabilidade, toda a misericórdia, toda a justiça do Pai o tempo inteiro, até o fim, pedindo pelo nosso perdão, porque não sabíamos o que fazíamos, porque éramos todos nós pregando Ele na cruz, todos nós, porque nem os apóstolos estavam com Ele, só João, porque João não esteve antes, né, com Deus. João é referente aos pródigos que negaram Deus. Então, todos nós abandonamos Deus. Aqueles que não pecaram na ação, pecaram na omissão. Entendem? Porque nós pecamos por atos, palavras, pensamentos e omissões. É nossa culpa. Nossa tão grande culpa. De todos. Todos, sem exceção. Então, meus queridos,
viver as fórmulas não é algo fácil. E antes de querer viver as fórmulas transpessoais, que são aquelas que são fixas através das palavras de Cristo, da vivência de Cristo, nós devemos verdadeiramente buscar em nosso cerne as fórmulas que o Espírito Santo nos dá enquanto fórmulas pessoais. E é por isso que só passando primeiro, né, por esse estágio de vencer a vontade de uma pessoalidade por si mesmo e ter coragem de verdadeiramente entregar-se a Deus e ouvir o sussurro do Espírito Santo, é que vai fazer com que seja possível chegar ao Cristo. Só que é claro, lembremos, isso ainda não é o recebimento do Espírito Santo em definitivo, porque o Espírito Santo só vem em definitivo quando Deus manda o Paráclito, né? Quando ele vai junto do Pai e mandam o Paráclito. Quando eles mandam o Espírito Santo, aí sim de maneira definitiva. Então existe diferença até nessa vivência primeira, em que nós ouvimos o Espírito Santo, mas ele ainda não nos habita de maneira plena. Porque isso só é possível de fato depois de Cristo. Depois, dentro da igreja, sendo igreja. E Cristo, o tempo todo, é o mediador de todas as coisas. Ele é o nosso intercessor e mediador, em primeiro lugar, antes de Maria, inclusive acima de Maria. O que significa que Cristo em si, ele não faz nada por si próprio. Tudo o que ele faz é o que o Pai faz. E quem nos move é o Espírito. Cristo, ele liga, ele é verbo de ligação, ele é intercessor e intermediador. Ele faz ponte. Então a vivência crística, a própria vivência de Cristo em si, já é a vivência do catolicismo. É a religião do Pai. Por isso que viver o Filho é viver a religião do Pai. O que a Rosa Cruz faz? Ela nos prepara para isso. Então, ela é uma intercessora em relação ao catolicismo. Ela nos leva ao catolicismo. Ela nos tira das religiões de tribo, do paganismo e do judaísmo e nos leva ao catolicismo. Ela age como o Cristo agiu, mas ela por si mesma não faz nada. Ela só faz aquilo que a Santa Igreja faz. Maria Madalena, que é a Senhora Rosa Cruz, é a Senhora governanta da Rosa Cruz, assim como Maria é a Senhora governanta do catolicismo. A Maria Madalena, ela recebe o manto dourado, e por isso se fala, né, do manto dourado, do corpo-alma, que é o manto dourado, etc. Ela só recebe o corpo dourado, o manto dourado, como a lua que recebe os raios do sol, porque Maria recebe o véu anil de Urano. Maria é o centro do universo. A Terra é o centro do universo. É o centro do sistema de Urano e do universo de Deus Pai. Maria Madalena, o seu véu, só é possível porque Maria também tem seu véu. Só o que acontece com Maria acontece com Madalena, que também é Maria, porque é sua filha adotiva. Os Rosa Cruzes auxiliam. Pode-se dar nome de iniciado, irmão maior. É só um auxílio.
o único mestre, não é Saturno, não são os irmãos, é só e unicamente Jesus Cristo. Só Ele faz tudo em relação a nós. E em relação a Ele, o Pai. Nós devemos ser imagem e semelhança dele para com Ele, como Ele para com o Pai. Em relação ao Pai, Ele é passivo-ativo. Nós, em relação a Ele, também devemos ser passivos-ativos. Ele é a atividade passiva, assim como para Ele o Pai é a atividade passiva. São princípios. E agora que chegamos nos princípios, respiremos, porque na próxima poesia ainda virá a poesia dos princípios, em que será discutida a diferença ainda entre as fórmulas, a forma e os princípios que regem tudo isso. Que Deus vos guie e vos guarde, meus amores. Que a paz dele habite em vossas casas, vosso corpo, alma e espírito, agora e sempre. Amém.